Vamos continuar aqui, né? Vamos finalizar logo esse assunto, né? Rapidamente aí. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no particular, beleza? Então eu falei aqui sobre algumas fundações, Escola de Medicina, Museu Nacional de Belas Artes, Real Biblioteca, Banco do Brasil, que eu falei que foi muito importante, né? Porque a família real está aqui, então, de certa forma, eles querem trazer a administração para o Brasil, né? De certa forma, querem transformar o Rio de Janeiro numa nova Lisboa, né? numa cidade europeia, né? Por isso essas várias construções aqui no Rio de Janeiro. As melhorias na estrutura urbana do Rio de Janeiro, o incentivo à cultura e a criação de novos setores mercantis beneficiaram somente uma pequena parcela da população. Logicamente, né, gente, que a desigualdade social no Brasil ela não diminui com a chegada da família real aqui. Apenas alguns serão beneficiados, alguns setores serão beneficiados. Logicamente que a grande parte da população, né, logicamente que continuava na miséria, né? Muitos serem expulsos de suas casas, os impostos em várias regiões do Brasil foram aumentados, né, para manter a família real no Rio de Janeiro. Muitos estados, províncias, né, se chamava estado ainda, se chamava de províncias. Muitas províncias ainda, de certa forma, tinham que pagar, aumentar os seus impostos para poder pagar a manutenção da família real aqui no Brasil. Então tudo isso vai, de certa forma, contribuir para a população continuar na miséria total. A escravidão continuava, uma grande parte da nossa população era uma população escrava, pobre, miserável, né? Então a situação não mudou muito, só para uma pequena parcela da população, né? A maior parte da população do Brasil sentiu apenas o impacto da abertura do comércio e a criação de novos impostos, é o que eu falei para vocês aí, né? Para sustentar toda essa nova estrutura e os membros da corte, né? Inclusive vai ter algumas revoltas que vai ser justamente por conta desse aumento de impostos. Certo? Vamos lá, o segundo ponto aí, ó. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que significa isso? Vamos entender, né? Politicamente, além de instalar aqui um aparato administrativo, uma das medidas mais relevantes tomada por Dom João foi a elevação do Brasil de colônia à posição de reino, como parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, região sul do atual Portugal, ou seja, aquela região sul do atual Portugal era uma região chamada de Algarves, né? Aquela região ali era um reino também. Então você coloca lá, o Brasil era um reino. O Brasil se tornou em 1816 um reino unido de Portugal e Algarves. Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil deixa de ser colônia em 1816, certo? Lá em 1816 o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser reinado de Portugal. Olha, presta bem atenção. O Brasil ele é sede do reinado desde 1808. Mas ele continua, desde 1808 a 1816, continua sendo colônia. Mas com os reis aqui, com o rei aqui, né? Só que em 1816 o Brasil passa a ser oficialmente reinado. O Brasil deixa de ser colônia em 1816. Ele passa a ser reinado unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, mudança de posição, né? Ou seja, o Brasil não é mais colônia a partir de 1816. Lembrem, não é independente ainda, né? A independência só vem em 1822, com a declaração de independência de Dom Pedro I, independência ou morte. Mas o Brasil deixa de ser colônia para ser reinado de Portugal, mas ainda é administrado por Portugal, né? Independentemente, só em 1822, beleza? Vamos lá, né? Em 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte, houve mudanças políticas importantes na Europa. Representantes dos países europeus reuniram-se no Congresso de Viena visando a volta do absolutismo monárquico, ou seja, discutiram o retorno da Europa à situação anterior à Revolução Francesa. Em 1789, uma das decisões do Congresso foi o compromisso de que as monarquias europeias reassumiriam seus tronos. Assim, Dom João deveria regressar a Portugal, pois
instalado na colônia, não poderia continuar a governar a metrópole. Para resolver o impasse, criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Dessa maneira, o Brasil se igualava nominalmente a Portugal, mas na prática suas condições políticas e econômicas pouco haviam mudado. Ou seja, porque em 1816 se decidiu transformar o Brasil em reinado, né? Justamente porque existia uma pressão lá das cortes europeias de que Dom João voltasse para Portugal, que reassumisse o trono. Só que Dom João não queria voltar. E aí ele faz o quê para não perder o seu trono lá em Portugal? Ele diz aqui, ó, Brasil agora é uma extensão do reinado de Portugal, então eu posso continuar aqui, porque aqui é a extensão do reinado. Então o Brasil é reinado unido de Portugal e Algarves. Por isso que ele cria isso em 1816 e o Brasil passa a ser reinado de Portugal nesse momento, certo? Em 1816, com a morte de Maria I, né, a mãe de Dom João que estava louca, o príncipe regente assumiu o trono definitivamente com o título de Dom João VI, né? Rei de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, só em 1816 que ele vai se tornar rei. Até então ele era o príncipe João, né? O príncipe regente João de alguma coisa lá, né? Ainda não era com o título de Dom João VI. Ele só se torna Dom João VI a partir do momento que a sua mãe, Maria a Louca, ela acaba falecendo, né? Em 1816 ela falece, ele passa aí sim a ser entronado rei de Portugal. E essa cerimônia de posse dele de rei, de príncipe para rei, acontece aqui no Brasil. Em 1818 ele é empossado aqui no Brasil como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Beleza? Algarves, né? Certo? Ó, vamos lá para a gente finalizar o ponto aqui, que é a Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana é uma revolta liberal que aconteceu por conta daqueles impostos que a gente viu aí, né? Aqueles aumentos de impostos nas outras províncias para manter a família real lá no Rio de Janeiro. Né? A Revolução Pernambucana. Durante a colonização, Pernambuco havia sido um importante centro econômico da colônia portuguesa na América por causa da grande produção açucareira. Vamos relembrar, né? Pernambuco e Bahia eram os principais produtores de açúcar do Brasil. A grande riqueza do Brasil, que era o açúcar, chamado ouro branco, era produzido em Pernambuco e na Bahia. Pernambuco era o maior produtor de açúcar do Brasil. Por isso a grande importância dessa província. Certo? No final do século XVIII e início do XIX, a produção de açúcar ganhou um novo fôlego, aliada às exportações de algodão. Ou seja, o açúcar ela dá uma melhorada ali a partir do século XVIII, né? Que é quando o ouro já não está lá, essas coisas. O açúcar volta a ter uma grande importância, nunca deixou de ter, né? E nesse contexto houve aumento na cobrança de impostos. Olha aí o problema aí, né? A chegada da família real vai fazer com que os impostos aumentem em várias províncias. Para quê? Para poder manter a família lá no Rio de Janeiro. Inclusive na Bahia, em Pernambuco, houve aumento de impostos, certo? Essas medidas geraram indignação e questionamentos, por exemplo, pelo fato de que os pernambucanos não tinham cidades iluminadas, mas pagavam impostos para a conservação da iluminação pública do Rio de Janeiro. Imagine só, gente. Pernambuco pagava o imposto para a iluminação no Rio de Janeiro, mas vivia no escuro. É uma coisa assim, né? Era para manter a família. Então isso vai causar uma indignação, né, na população pernambucana, lógico, né? Além disso, os privilégios dos comerciantes portugueses que controlavam as exportações na região e o fato de apenas portugueses ocuparem altos cargos religiosos e militares aumentaram o descontentamento. Ou seja, grande parte dos comerciantes em Recife, principalmente, eram portugueses. E isso meio que dava uma insatisfação ali nos pernambucanos dos brasileiros, né? Diante dessa situação, intelectuais pernambucanos, padres, militares, juízes, grandes proprietários de terras, comerciantes, inspirados pelas ideias iluministas, mais uma revolta no Brasil influenciada pelas ideias iluministas, certo? A gente está vivendo aqui o século XIX, né? Então já é um século de muita influência do iluminismo, né? Pelas ideias iluministas, organizaram um movimento em busca de independência, ou seja, queria se separar aí de Portugal. É um movimento separatista, né? Em março de 1817, os revoltosos tomaram a cidade do Recife e estabeleceram um governo republicano provisório que previa a elaboração imediata de uma constituição, ou seja,
falando aí, ó, os liberais falando em república. Olha a influência do iluminismo, a república, né? Então, o novo governo aboliu alguns impostos, declarou a liberdade religiosa e de imprensa, a igualdade entre brasileiros e portugueses, abolindo privilégios e criou uma nova bandeira, que é essa bandeira que inclusive é a bandeira do atual estado de Pernambuco. A atual bandeira do estado de Pernambuco é essa aqui, né? Foi criada nesse período por esse movimento, né, que queria aí, algumas dessas ideias que eu falei aqui são ideias iluministas, certo? Principalmente essa questão de liberdade religiosa, né? Laico, o estado laico, né? Em seguida, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas também aderiram à Revolução, formando uma república. Enquanto isso, o governo de Dom João organizou suas tropas e após vários confrontos, os rebeldes foram dominados. Beleza? Dom João ainda estava no Brasil nesse período, 1817, ele só vai embora para Portugal em 1821, certo? Então, essa Revolução Pernambucana, ela influenciou outras revoluções no Nordeste, como a gente viu aí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? Olha aqui, em maio de 1817, os líderes da revolta foram presos e alguns condenados à morte. Outros participantes presos obtiveram perdão em 1821 e voltaram a proclamar suas ideias de liberdade. Por causa da quantidade de padres nessa insurreição, entre eles Frei Caneca, né, Joaquim do Amor Divino Caneca, esse movimento ficou conhecido também como Revolução dos Padres. Frei Caneca que vai ser condenado à morte lá na Revolução chamada Confederação do Equador, em 1824. Frei Caneca vai ser condenado à morte pelo filho de Dom João VI, Dom Pedro I. Beleza? Então Frei Caneca já participava de movimentos aí, e lá em 1824, na chamada Confederação do Equador, ele vai ser condenado à morte. Certo? A Revolução e Insurreição Pernambucana de 1817 pode ser considerada o maior movimento de contestação ao governo português no Brasil durante o período joanino. Gente, período joanino, quando vocês ouvirem falar nesse período joanino, vocês estão ouvindo falar de 1808 a 1821. E essa foi a maior revolta desse período, beleza?